aí galera, prepare seus ouvidos que o espaço universitário de hoje é especial. Você já ouviu falar de pessoas que identificam qualquer som como se fosse uma nota musical? Esta rara habilidade faz parte do universo de indivíduos com ouvido absoluto. Para quem tem esse dom, um despertador pode soar em dó, um gato miar em si bemol e um telefone tocar em sol sustenido. Quais razões para isso acontecer? Como vivem essas pessoas? É doença? O documentário que você vai ver agora, de alunos da Anhembi Morumbi, ajuda a responder essas perguntas. Espaço para ouvido absoluto. Como eu era muito nova, tinha mais ou menos 5 anos, eu não tive tempo pra... Eu não sabia o que era aquilo. Eu ouço notas, eu ouço nomes. Então, quando toco uma melodia, ao invés de eu ouvir simplesmente a melodia, é como se cada nota falasse. É como se em volta da minha cabeça piscasse uma luzinha, tá? Esse é o Fá. Uma buzina lá, tocava o pé, mi. O barulho do ar-condicionado normalmente é si bemol, o meu. Se eu escuto um acorde de Ré maior, vem, eu não preciso pensar, racionalizar. Vem, Ré maior, pá. Aí teve um dia que a minha mãe não é musicista, mas ela estava me ensinando, por algum motivo que eu não me lembro, o que era grave e agudo. Que eu não sabia o que era grave e agudo. Aí ela foi no piano, aí ela começou. Tipo, ela tocava 2 notas próximas, né? Ela falou, qual foi a grave e qual foi a aguda? Eu falei, eu não sei. Mas como você não sabe? Não sei. Aí ela começou a afastar. Qual que foi a grave e qual que foi a aguda? Eu não sei. Aí ela começou, mas você não sabe? Como você não percebe isso? Não sei o que. Aí ela tocou de novo. Aí eu comecei a ficar nervosa. Eu falei, mãe, eu sei que você tocou Ré e Lá, mas eu não sei qual que é a grave e qual que é a aguda. Aí ela fez assim, como você sabe que eu toquei Ré e Lá? Ela tava de costas, né? Ué, como eu sei? Aí ela começou, várias notas. Que nota é essa? Eu fui falando. Aí ela falou, mas eu não sou assim, ela fez. Mas a minha mãe também não sabia. Ela chegou para minha professora de piano na época e falou, a Nayana conseguiu ouvir e tal. E minha professora falou, isso chama ouvido absoluto. O ouvido absoluto, na literatura, normalmente ele é descrito como a capacidade de identificar as frequências sonoras com um rótulo, né? Então, dó, ré, mi, enfim, etc. Então, nesse sentido, o ouvido absoluto é a possibilidade, a capacidade de reconhecer o som independente de um parâmetro anterior, independente de uma referência. A percepção dessas 12 notas como algo automatizado. Ele não precisa se concentrar e parar para pensar para dizer o nome dessa nota. Você solicita para uma determinada pessoa que tem ouvido absoluto, canta um Fá sustenido, essa pessoa pode cantar um Fá sustenido sem ter nenhuma referência, né? Então, o ouvido absoluto é a capacidade de identificar ou de produzir qualquer nota musical sem nenhuma referência. Fá sustenido. Sol sustenido. Dó com Ré bemol. Tudo começou quando eu tinha 5 anos e a minha avó tinha um piano normal, um piano de armário, lá na casa dela em Pinheiros. E todo domingo a família ia almoçar junta na casa da minha avó. E eu ouvia o Caminhão do Gás tocando por Elise e eu gostava daquele som. Comecei a sentar no piano e tirei a música. E todo fim de semana eu ia lá, quando passava o Caminhão do Gás, tocava aquela música. Nisso, os meus pais procuraram um professor para ver por que eu tinha tanta facilidade. Comecei a ter aula
e nunca mais parei, nunca mais saí do piano. Meu ouvido absoluto, na verdade, não foi eu quem descobri. Descobriram. Meu pai. Na verdade, a minha história com a música e o ouvido absoluto aconteceu na minha infância. Meu pai era músico do exército e ele, todos os dias, desde quando eu nasci, eu ouvia aquele sonzinho de sax, tocando chorinho, as músicas da época, bossa nova, jazz. Então já nasci num bom ambiente musical, mas meu primeiro instrumento não foi o violão. Nasci ouvindo o som de caixinha, trompete. E quando meu pai tocava o sax ou o trompete, eu pegava a tampa da boquilha e ficava acompanhando ele também. E ele notava que, além de eu ser afinado, algumas frases que ele fazia no sax, eu tocava com ele fazendo a segunda voz. Terceira voz, um molequinho de 6, 7 aninhos, isso disse para ele, esse moleque tem um ouvido absoluto. A prevalência de ouvido absoluto na população em geral, de acordo com a literatura, é de 1 em cada 10 mil. Não é um traço comum, mas não é tão incomum quanto muita gente acha. Tem gente que acha que é muito incomum, não é. Entre músicos tem muita gente que tem ouvido absoluto. A gente não consegue avaliar na população em geral, para um leigo, para alguém que nunca estudou música, como é que você pode dizer se aquela pessoa poderia ou não ter, né? Ela não sabe, não pode nem ser testada. Mas e o sujeito que não aprendeu o nome de notas? Como é que ele faz? Ele não diz só isso, mas ele sabe que aquele som ele conhece e que é o mesmo som que ele ouviu na buzina do carro de 3 dias atrás e é o mesmo som do sininho que ele tem na casa dele, que é do brinquedo do automóvel do filho dele e que, por acaso, está bem parecido com aquele som que ele ouviu. Ele não sabe o nome porque ele não aprendeu ainda o nome de nota, mas ele sabe reconhecer que é o mesmo som e que, se ele soubesse o nome, ele daria o mesmo. Tem aquele músico que nunca estudou música, mas um músico amador que tem um talento natural e que pega um violão e escuta uma música e sabe exatamente onde achar aquela nota. Para mim, isso é uma espécie de ouvido absoluto. Ele tem uma resposta motora que é imediata, assim como o que conhece o nome da nota ouve e escuta, o que tem esse tipo de ouvido absoluto motor, ele ouve e sente no dedo onde é que está a nota. O meu pedreiro tem ouvido absoluto. E como é que eu descobri? Porque a gente resolveu fazer um estúdio em casa e demoramos 1 ano e meio para ele construir. Legal, meu pedreiro. Ele é bom. Né? Mas ele é mais um agente de obras. E eu, tocando, ele ouvia todo dia, a gente, né? 2 vezes por semana, 2, 3 vezes, a gente ensaiando uma música. Meu marido é músico também. Um tempo depois, meu marido fez a mesma obra, que pode ser transposta para clarinete, fez com flauta, só que estava em outra tonalidade. E, trançando o seu Zezinho, ele conhece essa música. Ah, é? De onde? Dona Idinha, ele me chama de Dona Idinha. Dona Idinha toca essa aí. Ah, é? Mas o senhor não está tocando igual, não. Não é assim, não. E isso levantou a minha lebre. Como não é assim? Será que ele... Mas ele reconheceu a música, portanto, ele não estava falando da melodia, da cara. Ele reconheceu e era realmente a mesma música. Para eu provar para mim e para ele que ele tinha ouvido absoluto, ele tinha que reconhecer as notas. E absolutamente ele não ia decorar do, ré, mi, fá, sol, lá, si. Então, esse foi o trabalho. Bom, vamos experimentar, seu Zezinho, este som. Que nome o senhor quer dar? Cimento. Tá. Aí eu tocava uma outra nota. E esse? Tijolo. É bom. E eu ia anotando. Do é cimento, sol é tijolo. Esse som, tocava um ré, por exemplo. Ele falou, eu acho que esse é cimento, é melhor que o outro é melhor, o outro é cal. Eu ia lá e mudava. E assim nós ficamos várias vezes nos nossos encontros. Ele trocando os nomes, porque... E depois para ele lembrar. Mas chocante. Quando eu tinha já a tabela e ele tinha convicção de que aqueles eram os nomes que ele queria dar para aquelas notas, eu podia tocar em qualquer região do piano, eu pegava outro instrumento, eu pegava os sinos que eu tenho em casa, eu tocava e ele dizia cal, cimento,
tijolo, pedra. Eu costumo dizer que não dá para se falar de ouvido absoluto sem fazer uma série de classificações antes de quais são os possíveis ouvidos absolutos, porque não existe um único tipo de ouvido absoluto. Tem o tipo de ouvido absoluto que ele fala, eu tenho ouvido absoluto, mas eu só escuto notas no piano. Eu não consigo escutar nenhuma nota que não seja no piano, porque ele estudou piano. Então, ele tem ouvido absoluto limitado para timbre, ele só escuta em um timbre. No resto do mundo, ele não escuta mais. Um trabalho que a gente fez recentemente mostrou, inclusive, que o timbre da voz é um dos timbres mais difíceis para se identificar. A voz humana a gente tende a achar que tem mais fundamental, mas não tem, ela tem bastante harmônico também. Tem bastante harmônico superior, embutido junto com o fundamental e que eventualmente pode criar um pouco de dificuldade de percepção de afinação. Porque assim, eles falam que as sílabas das letras tampam a nota que ela dá. Porque o quem tem ouvido absoluto geralmente escuta a nota associada à sílaba. Então ele escuta um lá, ele escuta a nota como se estivesse falando lá, desse jeito. E como a pessoa está cantando, a sílaba que ela está falando tampa a nota. É comum também existirem pessoas que têm o ouvido absoluto só para as notas naturais. Você toca Fá sustenido, Si bemol, e ele diz Fá, Si, mas ele não consegue ter esta percepção mais refinada de que a nota é sustenida ou bemol. E também na minha pesquisa, teve alguns portadores que disseram que, porque assim, vários artigos dizem que o ouvido absoluto, ele é imediato. Então a pessoa escuta a nota e ela fala qual é a nota. Mas alguns disseram que eles demoram, eles precisam de um pouco de reflexão. O ouvido absoluto ajuda muito, muitas vezes, né? Mas nem sempre ele é essencial. Eu costumo dizer que o Arturo Toscanini, que foi o maior maestro do século XX, ele não tinha ouvido absoluto. Tem umas gravações dele que a gente ouve ele cantando junto, desafinado para burro, né? E foi o maior maestro do século. E veja que não ter o ouvido absoluto não é ter uma limitação. Ter o ouvido absoluto é ter uma característica plus. A princípio, o ouvido absoluto é a identificação precisa e automatizada dos materiais puros. Se a gente aceita essa definição, então a gente tem que aceitar ao mesmo tempo que o ouvido absoluto não é um ouvido musical. Ele é um ouvido cultural treinado acusticamente, treinado para fenômenos acústicos puros. A música não é feita de fenômenos acústicos puros, a música é feita de sintaxes, ela é feita de relações entre fenômenos acústicos. Então, todo bom ouvido musical é um ouvido relativo. O ouvido relativo toque uma nota, pode ser qualquer uma para mim, para o não absoluto. Eu toco uma outra e digo, isto é Dó. Que nota é essa? Ele vai dizer, e essa? Dó, e essa. Aí ele vai dizer todas as notas, se ele tiver um bom treino de ouvido relativo. Então, a partir de uma referência, você calcula o intervalo para saber qual é a nota. Então, é uma coisa um pouco matemática até. A diferença é essa. Para o ouvido relativo, ele não vai me dizer imediatamente quais são as notas, ele vai me dizer qual é esse intervalo, e o ouvido absoluto não. Ele vai me dizer imediatamente quais são essas duas notas. Quem tem ouvido absoluto, pá, 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 pronto, disse todas. Quem tem ouvido relativo, bem treinado, você dá uma referência e aí você pode tocar qualquer outra nota e ele, treinado, ele vai saber que nota é. Os músicos, em geral, como eu, por exemplo, que não tenho ouvido absoluto, se eu pego um Lá, o Lá eu tenho decorado na cabeça, mas se eu pego um Lá, qualquer outra nota que eu ouça, eu faço a relação e identifico que nota é, né? Então, tem músico que tem os dois, ouvido relativo e absoluto. E tem muito músico que só tem ouvido absoluto. Esse músico que só tem ouvido absoluto, eu chamo de músico preguiçoso. Eu precisei, em determinado ponto da minha vida também, focar num estudo diferente, no estudo comum de ouvido relativo que todo mundo faz, né? Então eu sei que notas são aquelas, mas eu preciso ouvir o intervalo também, mesmo que eu não soubesse quais são aquelas notas. Vamos fazer uma parada rapidinha e voltamos já.